Bem-vindo ao canal Literatura Desvairada. Hoje nossa videoaula será sobre o autor Jorge Amado e o livro Mar Morto. O Jorge Amado, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazenda de Auricídia, no Distrito Federal, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Ele é filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e Eulália Leal Amado. Com 1 ano de idade, ele foi para Ilhéus, onde passou sua infância. Ele fez os estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador. Nesse período, ele começou a trabalhar em jornais e a participar da vida literária, sendo assim um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Ele publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Em 1933, ele se casou com Matilda Garcia Rosa e teve sua primeira filha, que é a Lila. E nesse mesmo ano que ela nasceu, ele publicou o segundo romance dele, que foi Cacau. Ele se formou na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1935. Como ele era militante comunista, ele foi obrigado a se exilar da Argentina e do Uruguai entre 1941 e 1942. É um período que ele fez uma longa viagem pela América Latina. Quando ele voltou, em 1944, ele se separou de Matilda. Em 1945, ele foi membro da Assembleia Nacional Constituinte, na legenda do Partido Comunista Brasileiro, sendo um dos deputados mais votados no estado de São Paulo. Ele também criou a lei que até hoje está em vigor, que defende o direito à liberdade do culto religioso. No mesmo ano, ele se casou com Zélia Gattai. Em 1947, João Jorge nasceu, que foi o primeiro filho do casal. E nesse mesmo ano, o BCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, foi considerado ilegal e seus membros foram perseguidos e presos. Jorge Amado teve que se exilar com a família na França, onde ficou até 1950, quando foi expulso. Em 1949, a sua filha Lila morreu no Rio de Janeiro. Entre 1950 e 1952, ele viveu em Braga, onde nasceu sua filha Paloma. Em 1955, quando ele voltou para o Brasil, ele deixou de lado a militância política e decidiu se dedicar totalmente à literatura. Suas obras literárias tiveram várias adaptações, como cinema, teatro, televisão. O Jorge Amado, ele morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Ele foi cremado conforme era seu pedido e suas cinzas foram enterradas em sua casa na rua Alagoinhas, no dia em que ele completaria 89 anos. Jorge Amado publicou e produziu ao todo 49 obras, sendo uma delas, Os Subterrâneos da Liberdade, dividida em 3 partes: Os Ásperos Tempos, A Agonia da Noite, A Luz do Túnel, todas publicadas no ano de 1954. Entre elas existem obras muito famosas, como Capitães da Areia, que foi adaptado e acabou virando um filme. Jorge Amado é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Verdadeiros sucessos como Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Tieta de Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e Teresa Batista Cansada da Guerra foram criações suas. Além disso, suas obras literárias já foram tema de escolas de samba por todo o país. Seus livros foram traduzidos em 80 países, com mais de 49 idiomas, bem como braille e em fitas gravadas para cegos. Meu nome é Kaline e eu irei falar sobre a segunda fase do modernismo, fase essa que o autor Jorge Amado participou. Essa fase se estende dos anos de 1930 a 1945. Essa fase, conhecida como Geração de 30, foi marcada pelo fortalecimento dos ideais modernistas e representou um período fértil e rico para a literatura brasileira. O contexto histórico vem após a crise de 1929 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, conhecida também como Depressão Econômica, onde muitos países despencaram economicamente. No Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado, sendo o início da Era Vargas, onde a ditadura se aproximava do Estado Novo. Algumas características dessa fase que eu acho de suma importância falar são a valorização da cultura brasileira, nacionalismo, universalismo e regionalismo, a realidade social, cultural e econômica
que é uma característica que se vê muito presente nas obras de Jorge Amado, principalmente em Mar Morto, onde esse autor valoriza muito a cultura afro-brasileira e para ele é uma característica muito importante que constitui a história do país. Bom, eu vou falar sobre o livro Mar Morto, que se trata do romance de Guma e Lívia. Bom, na primeira parte do livro, ele mostra uma tempestade que ocorreu, que matou 2 homens, que foram Raimundo e Jacques. Nessa parte do livro também mostra a angústia de Lívia ao saber que Guma está no meio dessa tempestade e ela não sabe se ele morreu ou se está vivo ainda. Ela descobre que ele está vivo e aí os dois se reencontram e aí eles vão para o velório, né, desses 2 homens. E lá também, né, mais tarde, assim, quando tá caindo o sol, né, quando está se pondo, um homem, né, o senhor Jeremias, ele canta uma música, que um dos trechos dela se fala sobre É Doce Morrer no Mar, que fala justamente sobre os marinheiros, né, desses homens que morrem no mar. Aí, logo depois também, o Jeremias, ele canta também uma música que fala assim, que desgraça é a mulher que casa com o homem do mar, seu destino é ser infeliz. E, tipo, ele fala isso justamente por causa dessas mulheres que perderam esses homens e que ele quer dizer que, tipo, todas essas mulheres que se casarem com esses homens do mar, todas elas vão ser infelizes porque elas vão perder seu marido logo cedo. Quando o Guma conhece a mãe dele, que é Rosa Palmeirão, ele logo que ele avista ela, ele acha que é uma surpresa do seu tio falando, tipo, dando ela, né, pra deitar com eles, mesmo ele tendo apenas 11 anos. E, tipo, nisso, quando eles vão conversar e tal, ele descobre que na verdade ela é a mãe dele e ele fica meio mal com isso, né, porque ele esperava outra coisa. Só que aí, quando ela chama ele de filho, ele, tipo, meio que sente um afeto por ela, né, ele, tipo, ela é minha mãe e tal. E ele sente meio que um tipo de um afeto por ela. Só que também, ele mesmo assim, ele também não quer ir com ela, não quer ir embora com ela, não quer nada. Tipo, ela só vai embora e acabou. E depois disso, né, depois desse ocorrido, o tio dele leva outras mulheres pra ele. Mulheres realmente para se deitarem com ele. E ele vai, tipo, crescendo e tal, e vai crescendo com isso, vai indo várias outras mulheres na cama dele e tal, e ele vai dormindo com essas mulheres. Até que, tipo, chega aos seus 18 anos e ele começa a manobrar os veiros. E ele começa a se dar muito bem nisso, até que chega um dia e ele, tipo, né, ele realmente se consagra, né, homem realmente, porque ele sabe que ele é um dos melhores manobrando, né, pilotando, dirigindo, enfim, dessa vez. E também tem uma parte do livro, um capítulo, que ele fala o autor fala somente de Rosa Palmeirão. Fala que ela é uma mulher meio, tipo, ela é empoderada, né? É uma mulher, vamos dizer assim, se coloca como uma mulher empoderada, que ele diz que ela anda com a navalha na perna e o punhal no peito. E a fama dela a fama dela corre pelo mundo inteiro e todos os marinheiros sabem quem é ela. Se você falar o nome dela, tipo, todo mundo vai saber quem é ela. E ela usa justamente essas armas pra poder, tipo, né, andar, né, por aí, passar por tudo e conseguir passagens de graça. Enfim, essas coisas assim, porque ela meio que manipula as pessoas, né. Depois também, uma nova tempestade atinge lá, né, a beira do cais. Só que nessa tempestade tem os filhos de Godofredo, eles estão em uma embarcação. E ele, desesperado, chega para pedir ajuda para as pessoas, né, que estão... Qualquer pessoa à volta dele, ele pede ajuda e oferece dinheiro em troca dessa ajuda. Só que ninguém se oferece para ajudar porque ninguém gosta dele. E aí, nisso, tipo, o Guma aparece para ajudar ele, porque ele ia dar 200 mil réis, mais 1.000 réis do seu bolso, pra quem ajudasse ele, né? E Guma aceitou esse acordo, né? Aí ele salva e aí meio que ele vira o herói da história, né? Ele é conhecido por tudo isso que ele tá fazendo, por tudo isso que ele fez, né? Por Godofredo. Godofredo agradece ele, né? Dá esse dinheiro, enfim. No livro fala muito também sobre Iemanjá e sobre os seus 5 nomes, que tem um capítulo também só pra isso. E os seus 5 nomes são Iemanjá, né? Dona Janaína,
Inaê, princesa de Aioka e Dona Maria. A família de Lívia não aceitava o relacionamento do Guma e da Lívia, né? Eles não gostavam dele, justamente por eles, né, ser este cara que fica, tipo, nos mares e tal. Porque eles queriam um homem, né, pra ela que, tipo, fosse da cidade mesmo, né? Não ficasse, né, no mar e tal. Que ele trabalhasse na cidade, tipo, tivesse uma vida financeira melhor. Ela engravida de Guma. Ela conta, né, tipo, ela procura o Dr. Rodrigo, que é um moço que ajuda todas as mulheres que estão grávidas, né? Quando soube que ia ser pai, ele conta pra todo mundo, vão comemorar no Farol das Estrelas. Dessa festa e dessa celebração de que Guma seria pai, né? Esmeralda, que é a mulher do melhor amigo de Guma, né, Rufino, ela meio que dá em cima, né, de Guma. E ele, tipo, ele nega, né, tipo, não quer e tal. Só que então ele meio que cede, né, ele deita com ela. Só que depois também ele, tipo, não quer mais, aí ele, tipo, ameaça matar ela, inclusive. Mas, tipo, nada acontece. E aí ele resolve viajar pra fugir, dela dando em cima dele, essas coisas assim. E aí ele, quando a Lívia, ela fica meio que, fica mal, né, ela fica doente um pouco. E depois dessa melhora, ele realmente resolve fugir mesmo da Esmeralda, porque tava dando muito em cima dele, ele queria muito ele, e ele não queria nada, porque era o melhor amigo dele, ele já tinha se alisado com ela, ele já tinha meio que quebrado a aliança que eles tinham, né, eles são melhores amigos. E aí, né, ele tenta fugir, né, só que, tipo, meio que não funciona. Tentava evitar muito o Rufino, só que não funciona porque o Rufino acaba descobrindo, e quando ele descobre, ele mata a esposa dele, e além de matar a esposa dele, ele se joga no mar pra meio que se dar pros tubarões comerem ele, e aí ele acaba morrendo, né. E depois Guma foi contrabandear seda com F. Murad. Na primeira viagem conhece Haddad. Ele promete pra Lívia que vai abandonar isso, que ele não vai contrabandear pro resto da vida dele, mas que ele ia fazer isso até ele pagar uma dívida que ele tinha com o João Caçula, que ele tinha comprado o saveiro dele e que ele tinha até apelidado de paquete voador. E ele, pra ele, né, comprar isso, ele meio que arrumou uma dívida porque ele não tinha como pagar, então ele começou a contrabandear pra poder também já pagar essa dívida. Só que mesmo depois de pagando essa dívida, ele continuou e, tipo, pra poder juntar mais um pouco de dinheiro, e aí depois ele disse que pra Lívia que ia parar mesmo, que ele estava juntando esse dinheiro pra poder dar uma vida melhor pro filho deles, que já tava até grandinho. Aí Guma, ele avisa a Rosa Palmeirão que o neto dela tinha nascido, né, e a Rosa Palmeirão vai de encontro com Lívia, inclusive Lívia recebe ela super bem, e aí elas estão super bem e as duas começam a cuidar dele, do bebê, que inclusive não gostava de nada de brinquedinho, carrinho, nada dessas coisas. Ele gostava muito de brincar com barquinho na água mesmo. Ele gostava de brincar com barcos e tal, e provavelmente ele ia ser mais um homem do mar também, né? Ele ia ser igual ao pai dele. Aí, em uma das viagens que Guma fez, contrabandeando, né, a seda, ele conhece Trufik Haddad, que ele já conhecia, e Antônio, que é filho de F. Murad, né, que é o maior contrabandista de seda. E nessa viagem acontece uma tempestade e acaba naufragando o paquete voador, que logo nisso Haddad já morre, já é devorado por tubarão. E Guma não consegue salvar Haddad, só que Guma consegue salvar Trufik, que é outro contrabandista, né, que estava com eles na viagem. Consegue salvar ele, só que também ele deixa pra trás o filho do F. Murad, né, que é o Antônio. Só que quando ele chega lá depois que ele salvou o Trufik, ele chega lá e ele consegue ouvir os gritos do F. Murad gritando pelo filho dele, falando pra ele que, tipo, era o filho dele, pensasse como se fosse o filho de Guma, que era pra ele salvar, por favor, que precisava dessa ajuda, que ele ia retribuir ele de alguma forma. Nisso, o Guma volta pro mar, ele vai salvar o Antônio, que é o filho de F. Murad. Ele consegue salvar, ele joga ele, só que ele não chega realmente à beira do mar, né, da praia, na beira da praia, ele não consegue chegar lá, mas ele joga e nisso a onda leva
o Antônio lá pra areia. E aí F. Murad, ele consegue ouvir o F. Murad também gritando, agradecendo e tal. Só que ele não consegue se salvar, os tubarões acabam devorando ele e ele some por ali e tal. Aí, quando... Nisso, né, depois dessa briga, né, com os tubarões, chega a Lívia, né, meio que desesperada, porque ela descobre que Guma tinha desaparecido, não tinha voltado, ele tinha salvado todo mundo, mas não tinha conseguido se salvar. E aí, tipo, nisso eles tentaram achar ele de qualquer jeito, mas não conseguiam. Eles procuraram ele por lá, mas foi uma tentativa fracassada, porque eles não acharam nada. E nisso eles chegaram meio que à conclusão que ele teve a morte, né, heróica, mais heróica lá do cais. E, né, a vida dele, tipo, ele meio que morreu como herói, né? E nesse livro eles falam muito sobre que quem morre no mar, salvando outros marinheiros ou fazendo alguma coisa boa, eles morrem com Iemanjá, tipo, eles vão fazer outra viagem, só que com Iemanjá dessa vez. E, tipo, é uma história, assim, uma boa história, né? Que, tipo, realmente te leva pra essa... Tipo, faz você pensar muitas coisas. Leva bastante, realmente, a esse ponto, né? De que, tipo, os homens nascem no mar e morrem no mar. E logo no final ele fala, o autor coloca lá a frase, né? E assim contavam os homens do cais, que é tipo como se fossem, que isso que tudo foi contado no livro foi como se fossem lendas que foram contadas, né, pelos homens que viviam realmente no cais, lá na beira do cais da Bahia.